Bom dia e bem-vindos à teleconferência da WEG sobre os resultados do terceiro trimestre de 2022. Informamos que estamos transmitindo esta teleconferência acompanhada dos slides em nosso site de Relações com Investidores no endereço ri.weg.net e após sua conclusão, o áudio. Bom dia e bem-vindos à teleconferência da WEG sobre os resultados do terceiro trimestre de 2022. Informamos que estamos transmitindo esta teleconferência acompanhada dos slides em nosso site de Relações com Investidores no endereço ri.weg.net e após sua conclusão, o áudio estará disponível em nosso website de RI. Caso necessitem de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando *0. Quaisquer previsões contidas nesse documento ou eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência acerca de eventos futuros, a perspectiva dos negócios, as projeções e metas operacionais e financeiras e ao potencial de crescimento futuro da WEG, constituem-se em meras crenças e expectativas da administração da WEG, baseadas nas informações atualmente disponíveis. Estas declarações envolvem riscos e incertezas e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da WEG e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaríamos de lembrar que esta teleconferência está sendo conduzida em português, com tradução simultânea para o inglês. Conosco hoje, em Jaraguá do Sul, estão os senhores André Luiz Rodrigues, diretor superintendente administrativo financeiro, André Meneghetti Salgueiro, diretor de Finanças e Relações com Investidores, Wilson Vático, diretor de Controladoria, e Felipe Scopel Hoffmann, gerente de Relações com Investidores. Por favor, senhor André Rodrigues, pode prosseguir. Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês mais uma vez para a teleconferência de resultados da WEG. Começo com os destaques do trimestre, onde a receita operacional líquida cresceu 27,6% em comparação com o terceiro trimestre de 2021. O desempenho consistente desse crescimento foi reflexo de uma boa demanda, aliado à nossa capacidade de manter uma boa disponibilidade do fornecimento dos nossos produtos e serviços, aproveitando assim oportunidades de crescimento nos mercados onde atuamos. No Brasil, apresentamos forte crescimento, resultado tanto das atividades industriais motivadas principalmente pelos negócios relacionados a commodities globais, quanto do segmento de geração, transmissão e distribuição, impulsionado pelos projetos de geração eólica, solar e de transmissão e distribuição. No mercado externo, observamos uma atividade industrial aquecida, suportando o crescimento de receita nos nossos principais mercados de atuação, com destaque para a demanda dos segmentos de óleo e gás, mineração e água e saneamento. O EBITDA foi de 1,6 bilhão de reais, apresentando o crescimento de 37,1% em relação ao terceiro trimestre de 2021. A margem EBITDA encerrou o trimestre em 19,8%, crescimento de 1,3 ponto percentual em relação à margem do mesmo período do ano passado. Ao longo da apresentação, o André Salgueiro dará mais detalhes sobre este desempenho. Por fim, o ROIC, como veremos no próximo slide, atingiu 27,9%, uma queda de 3,4 pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre de 2021, principalmente em virtude do crescimento do capital investido, explicado pela maior necessidade de capital de giro e investimento dos últimos trimestres. Por outro lado, é importante destacar o crescimento de 1 ponto percentual em relação ao segundo trimestre de 2022, suportado pelo crescimento da receita e das margens operacionais. Passo agora a palavra para o André Salgueiro continuar. Obrigado, André. Bom dia a todos. No slide 5, apresento a evolução das nossas áreas de negócio nos mercados onde atuamos.
No Brasil, o desempenho da área de equipamentos eletroeletrônicos industriais mostrou evolução, fruto da boa demanda por equipamentos de ciclo curto, como motores elétricos, redutores e equipamentos seriados de automação, com destaque para os segmentos da agroindústria e a mineração. Observamos também boa demanda para os equipamentos de ciclo longo, especialmente os destinados a projetos nos segmentos de papel e celulose e óleo e gás. Já no negócio de GTD, observamos crescimento de todos os negócios no Brasil. Na parte de geração, o destaque continua com um nível elevado de vendas de geração solar distribuída, a entrega de novos aerogeradores e o aumento no faturamento de alternadores e geração térmica. O negócio de T&D manteve bons volumes de receita, impulsionado por transformadores de grande porte e subestações para os projetos ligados aos leilões de transmissão, em conjunto com as vendas de transformadores para as redes de distribuição. Em motores comerciais e appliance, tivemos continuidade da melhora na entrada de pedidos de motores de appliance, após a acomodação do mercado observada nos últimos trimestres. Destacamos o crescimento da receita em relação ao segundo trimestre de 2022, com a melhora na demanda de motores comerciais para aplicações como bombas d'água e também nos motores de appliance, principalmente os de máquinas de lavar roupa. Por fim, a demanda pelos produtos de tintas e vernizes manteve o patamar de vendas elevado, suportada principalmente pelos segmentos de agronegócio e infraestrutura. No mercado externo, segmentos como óleo e gás, mineração e água e saneamento continuaram contribuindo para o bom desempenho da área de equipamentos eletroeletrônicos industriais, com destaque para os equipamentos de ciclo curto, como os motores elétricos de baixa tensão. Continuamos com uma boa carteira de pedidos, apesar de oscilações na entrada de pedidos observadas durante o trimestre, notadamente em alguns países europeus. Em GTD, as receitas novamente apresentaram oscilações típicas dos negócios de ciclo longo, principalmente após entregas de projetos importantes de T&D na Colômbia e África do Sul e de turbinas a vapor na Europa ao longo de 2021. Por outro lado, avançamos com o processo de aumento de utilização da capacidade da nova fábrica de transformadores nos Estados Unidos, aproveitando as oportunidades presentes nesse mercado, especialmente na venda de transformadores para parques de geração de energias renováveis, eólica e solar. Em motores comerciais e appliance, observamos crescimento da receita, com ganho de participação de mercado nos principais mercados de atuação. Em tintas e vernizes, as exportações do Brasil para países da América Latina e as vendas de nossas operações no exterior contribuíram para o crescimento deste trimestre. O slide 6 mostra a evolução do EBITDA no terceiro trimestre de 2022, que apresentou um crescimento de 37,1% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. A margem EBITDA encerrou o trimestre em 19,8%, 1,3 ponto percentual maior do que o mesmo período do ano anterior. Este resultado é reflexo da melhora da margem de algumas operações importantes no exterior, melhor ocupação das unidades produtivas, em conjunto com a redução da pressão dos custos observadas nos últimos trimestres. Finalmente, no slide 7, mostramos a evolução dos nossos investimentos. No terceiro trimestre de 2022, investimos 326,7 milhões em modernização e expansão da capacidade produtiva, máquinas e equipamentos e novos produtos, sendo 50% destinados às unidades produtivas no Brasil e 50% destinados aos parques industriais e demais instalações no exterior. Com isso, eu finalizo a minha parte e devolvo a palavra ao André. Muito obrigado, André. E antes de passarmos, então, para a sessão de perguntas e respostas, eu gostaria de falar sobre algumas de nossas últimas realizações e comentar sobre as nossas perspectivas para o restante do ano. Com relação às realizações, eu gostaria de destacar os seguintes acontecimentos recentes. A WEG foi eleita pela 8ª vez consecutiva uma das empresas mais inovadoras do Brasil pelo prêmio Valor Inovação 2022. Em agosto, anunciamos a aquisição da unidade de negócios Motion Control da Gefran, empresa italiana fabricante de equipamentos de automação industrial, no valor de 23 milhões de euros. Anunciamos também investimentos para expansão da capacidade de produção de motores industriais e de tração elétrica no Brasil,
totalizando 660 milhões de reais ao longo dos próximos 3 anos. O projeto será realizado no Parque Fabril de Jaraguá do Sul, cidade sede da companhia, e aumentará em até 25% a atual capacidade produtiva de motores industriais. E divulgamos o programa WEG de Carbono Neutro, que define as metas globais de descarbonização para a redução das emissões de gases de efeito estufa, com os objetivos de reduzir em 52% das emissões em gases de efeito estufa até 2030 e atingir emissões líquidas neutras até 2050. Por fim, sobre as perspectivas para o restante do ano. Primeira, que a demanda positiva em negócios importantes, como energias renováveis e segmentos industriais chaves, como água e saneamento, óleo e gás e agroindústria, juntamente com a boa carteira de produtos de ciclo longo já construída, devem contribuir para o crescimento das receitas no Brasil e no exterior. Segundo ponto, relativo à melhora do desempenho operacional que estamos observando em conjunto com a menor pressão dos custos de materiais, que devem contribuir para uma boa rentabilidade de 2022. Mas, por outro lado, devemos nos manter atentos ao cenário macroeconômico global e aos possíveis riscos e volatilidade atrelados, sendo este o principal ponto de atenção para o próximo ano. Encerro aqui a nossa apresentação. Por favor, operadora, podemos seguir para a sessão de perguntas e respostas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Nossa primeira pergunta é de Lucas Lage, da XP. Bom dia, André Rodrigues, Salgueiro, Felipe. Parabéns pelo resultado. A gente tem 2 pontos aqui que a gente queria explorar com vocês. Acho que 2 fatores que chamaram bastante atenção, que vieram acima das expectativas, né? Que é o crescimento de receita, quando a gente compara tanto com o terceiro TRI 21 quanto com o segundo TRI 22, e as margens, né? Que também vieram bem fortes. Então, assim, começando pela receita, acho que teve o fator câmbio, né? Que ajudou, quando a gente compara com o segundo TRI, ali, esse crescimento sequencial, mas a gente viu o segmento de eletroeletrônicos industriais bastante forte, né? Tanto no mercado doméstico e principalmente no mercado externo. Como que a gente pode pensar, né, no driver desse crescimento sequencial de receita, né, que vocês reportaram no terceiro TRI? Teve alguma concentração de projetos de ciclo longo, tanto no mercado interno ou no mercado externo, que possa ter contribuído de maneira pontual para esse crescimento de receita? Teve talvez uma maior resposta aí de ganhos de market share seguindo a estratégia do Motion Drive. A gente viu, por exemplo, a América do Norte também performando muito bem. Então, acho que esse primeiro ponto, mais entender alguns fatores, além da demanda e câmbio, né, que vocês já mencionaram, para explicar, né, essa boa performance de receita no terceiro TRI, comparando com os últimos trimestres. E aí, o segundo ponto em relação às margens, né? A gente tinha, acho que essa expectativa de redução de pressão de custo de matéria-prima, né? Vocês estavam reportando até então uma receita unitária que já refletia a queda dos commodities e o custo ainda carregado com aquele estoque mais caro, né? Do final do ano passado e começo desse ano. Então, dá para dizer que grande parte da melhora de margem foi devido a esse maior casamento, né, entre custo unitário e receita unitária, e se tem ainda algum ganho de estoque para ocorrer aí no quarto TRI, né, ou se aqueles pares, né, pensando somente no efeito de matéria-prima, a gente deveria ter essa margem como um patamar normal, né, daqui em diante. Então, acho que são esses 2 pontos, né, o crescimento de receita e a questão das margens também e a sustentabilidade delas aqui para frente. Obrigado. Ô, Lucas, bom dia. Obrigado pela pergunta. O Salgueiro aqui. Eu vou responder a pergunta da receita e depois eu passo para o André Rodrigues aqui elaborar o segundo ponto, que é com relação à margem, tá? De fato, né, o crescimento de receita, sim, veio bem forte, né, e sequencialmente foi importante de novo, né? E acho que o que chamou a atenção, né, GTD já vinha bem aqui no Brasil, continuou num ritmo de um crescimento bom,
mas de fato o que chamou mais atenção esse trimestre foi o ponto que você levantou, né, a parte industrial de equipamentos eletroeletrônicos industriais, tanto aqui no Brasil quanto no mercado externo, né? E aí, na prática, acho que são os pontos que a gente abordou na divulgação, né? Então, a demanda aqui no Brasil, ela ainda continua bastante positiva, né? E na parte de ciclo curto, de forma pulverizada, com destaque para o agronegócio, para alguns segmentos, outros segmentos, na mineração, mas diria de forma bem ampla, a demanda industrial como um todo. Acho que vale e é importante comentar também, né, que a gente vem ganhando espaço e vem ganhando market share em alguns produtos aqui no Brasil, especialmente na parte de automação e de redutores, né? Então, isso está aqui dentro de equipamentos eletroeletrônicos industriais e ajuda também. E a gente tem também toda a parte de novos negócios que estão sendo desenvolvidas que acabam, por enquanto, estando dentro dessa unidade de negócio, né? Então, toda a parte de estações de recarga, mobilidade elétrica, negócios digitais, que individualmente ainda são relativamente pequenos, mas a hora que a gente soma tudo, isso acaba contribuindo para o desempenho e para o crescimento da receita, né? Então, isso explica muito a performance aqui do Brasil. Quando a gente olha o mercado externo, tem um efeito de câmbio, sim, né? O câmbio ajuda, mas o fato é que a gente ainda está vendo uma demanda boa, né, nas principais regiões. Então, a América do Norte, vocês acompanharam, né? A gente teve uma performance, um crescimento bem importante nesse trimestre. Então, é uma região, né, que ainda tem demandado bastante produtos de ciclo curto, e também projetos, né, os projetos papel e celulose, e a parte de óleo e gás também. Então, isso tem ajudado. E a gente já vem falando da questão do ganho de share, né, que não dá para afirmar ainda que em relação à nova estratégia de Motion Drive, mas eu diria que talvez está mais atrelado à estratégia de se antecipar a todo o problema na cadeia de suprimentos global, ter preparado o nível de estoque, estar pronto para essa situação e ter na ponta a maior disponibilidade de produto, né? Então, isso, a gente tem recebido feedback positivo, né, das filiais comerciais, que muitas vezes a gente tem uma disponibilidade de produto ou um lead time, um prazo de entrega menor do que os concorrentes, e isso tem ajudado também nesse processo, né? Então, de certa forma, sim, a gente tem apresentado e tem visto uma boa demanda em todas as regiões fora do Brasil, com uma atenção, né, ou com um destaque especial para a América do Norte, que nesse trimestre teve uma performance bastante positiva. Quando a gente olha para frente, na prática não teve nada não recorrente, digamos assim, ou alguma concentração muito grande. Então, a gente deveria continuar vendo um ritmo de demanda boa. Acho que o principal ponto de atenção é com relação a essa questão macroeconômica global, né? A gente mencionou no release, né, que a gente percebeu alguma oscilação na entrada de pedidos, não no faturamento, em alguns países da Europa. Então, acho que esse é um ponto que a gente precisa acompanhar, mas não é algo que esteja preocupando tanto agora para o curto prazo, né? Então, vamos monitorar e ver como é que vai se desenrolar ao longo dos próximos meses, mas assim, de forma geral, as perspectivas continuam positivas aí para os próximos trimestres, principalmente no curto prazo. Ô Lucas, vou falar um pouquinho das margens, então. Falando do primeiro do trimestre, né, nós tivemos aí vários fatores que impactaram positivamente a margem desse trimestre. O primeiro, como você bem colocou, foi a própria redução da pressão dos custos observados nos últimos trimestres, que a gente, de certa forma, já tinha uma certa expectativa que isso poderia ter uma acomodação ao longo desse segundo semestre, né? A gente sempre fala, né, que quando nós estamos no movimento de aumento de custos, as nossas margens são pressionadas, porém, quando a gente observa uma estabilização dos mesmos custos, as margens tendem a voltar para patamares estruturais aqui da companhia, né? Outro ponto é que nós conseguimos fazer algumas recomposições de preço ao longo do ano, tanto para equipamentos de ciclo longo e ciclo curto também, que nos levou aí uma melhora da margem de ciclo longo com a estabilização da estrutura de custos e materiais. Quando a gente compara um pouquinho com o trimestre passado, o segundo trimestre de 22, eu acho que vale a pena também pontuar a variação cambial e a melhora do mix também, que foram importantes. TRI contra TRI, o real desvalorizou 6,7% frente ao dólar, melhorando as margens das exportações. E com relação ao mix, as receitas de eólico e solar ficaram estáveis nesse trimestre, enquanto os outros negócios que com margens melhores apresentaram crescimentos importantes,
alguns dos quais o André Salgueiro comentou no começo da resposta, né? Acho que sempre é bom lembrar também que nós continuamos com os investimentos em programas de redução de custos e melhorias de processos industriais e também os processos administrativos. Então, isso foi um pouco a análise do trimestre. Quando a gente fala um pouco agora, um pouco mais para frente, né, eu acho que sempre é importante frisar que a nossa análise de margem é sempre em períodos mais longos. A gente sempre foca mais um ano. Vamos voltar lá no último trimestre de 2021, onde a margem atingiu 17,2, foi a margem mais baixa do trimestre, e aquilo a gente não colocou como referência. Então, a gente não gosta de colocar uma margem específica do TRI como referência, mas sim o que acontece no ano, né? O que a gente pode analisar, né? Que a margem acumulada nos 9 meses até agora está acima das nossas expectativas iniciais para esse ano aqui, né? Principalmente em função aí da ocupação das fábricas, a redução da pressão dos custos e do câmbio, como eu comentei no início da resposta, né? Caso esse cenário, né, de custos ele continue para o restante do ano, as margens operacionais devem ficar melhor do que a gente estimava no início do ano, sim. Acho que o que a gente pode pontuar como os riscos associados, né, nesse cenário são a própria variação do câmbio e possíveis volatilidade do cenário macroeconômico global. Acho que sempre é importante ressaltar que a gente vai sempre trabalhar para entregar margens acima da média do mercado. Muito claro. Obrigado pelas respostas e parabéns novamente pelos resultados. A próxima pergunta é de Daniel Gasparetti, do Itaú BBA. Bom dia a todos. Obrigado pelo call. São duas perguntas também. Eu queria primeiramente explorar um pouco com vocês a questão do GTD doméstico, por favor. O GTD doméstico tem sido um grande vetor de crescimento da companhia nos últimos 3, 4 anos, talvez até no horizonte mais longo prazo, mas nos últimos 3 trimestres ela tem recentemente no flat. Eu queria explorar um pouco mais esse tempo com vocês, queria entender como é que vocês estão enxergando esse mercado, talvez seja uma parte um pouco mais do solar, seja do GD, seja da parte de painéis solares um pouco maiores, das centrais solares maiores, ou se é questão eólica, como que vocês enxergam a trajetória de crescimento desse segmento, por favor? E a segunda pergunta é explorar um pouco mais agora esse último ponto do André, a respeito das margens e da recomposição de preços, se vocês enxergam a capacidade de se manter os preços nesses patamares num ambiente de queda de custos, né? Se vocês acham que os players globais, os competidores devem começar a ceder um pouco mais de preço, levando em consideração a queda do preço do cobre, alumínio e etc. Como é que vocês acham que o mercado deve se comportar nesses dois vetores, por favor? Obrigado mais uma vez. Gasparetti, bom dia, o Salgueiro aqui. Com relação à parte de GTD, né, de fato, quando a gente olha sequencialmente, a receita trimestral está mais ou menos estável, né, nos últimos trimestres, mas sempre importante comentar aqui, né, quando a gente olha em relação ao mesmo trimestre do ano passado, a gente vem apresentando crescimentos muito fortes, né? Obviamente, esse crescimento ele veio diminuindo ao longo do tempo, mas ainda assim a gente cresceu aí quase 50% no terceiro trimestre, né? Então, acho que só gostaria de ressaltar esse aspecto. E por que na verdade, ela tá meio de lado aí nos últimos trimestres, né? Na verdade, a gente preencheu, né, como a gente falou lá atrás, né, a carteira de aerogeradores, então a gente vem rodando num nível praticamente estável de receita ali de geração eólica. O negócio de geração solar, ele está crescendo bastante em relação ao ano passado também, mas sequencialmente ele passou a crescer menos, né, trimestre a trimestre. E o próprio negócio de T&D, que a gente vem rodando com uma capacidade de utilização de fábrica bastante alta, e a gente já até anunciou importantes investimentos aí para os próximos anos para aumentar a capacidade produtiva aqui no Brasil. Então, basicamente, depois, obviamente, a gente tem os outros negócios ali dentro, né, a parte de alternadores, geração térmica e hídrica também, que apresenta alguma oscilação, mas comparativamente eólico, solar e T&D, que são os maiores negócios dentro de GTD, acabam que não a variação desses outros negócios dentro da variação total, ela impacta pouco, né?
Então, olhando para frente, o que a gente tem? A gente tem uma expectativa no negócio de T&D de continuar crescendo, né? E aí essa adição de capacidade, aumento da fábrica lá de Betim, especialmente, e alguns investimentos aqui em Blumenau são importantes nesse processo, né? Então, a gente estima, assim, algum crescimento para o ano que vem. O solar, a gente está numa situação, né, e todo mundo vem acompanhando, da mudança regulatória, então o solar, este ano especialmente, está tendo um ano bastante positivo. Para o ano que vem, a expectativa é de ter um ritmo de crescimento bem menor do que a gente apresentou aí nos últimos anos. E a parte do eólico, a gente está com uma carteira aí importante para os próximos trimestres. Pode sofrer alguma oscilação, dependendo do timing de produção, da entrega das máquinas, então pode acontecer alguma flutuação entre trimestres, mas quando a gente olha em períodos mais longos, também não deveria ter um crescimento tão importante em relação ao ano anterior, né? Então, assim, resumindo tudo isso, para o ano que vem, olhando o GTD, certamente a gente não vai ver o crescimento que a gente viu nos últimos anos. O GTD tende a apresentar um crescimento mais moderado do que apresentou aí nos últimos 2, 3 anos. Daniel, falando um pouquinho sobre os preços, né? Acho que reajustes podem ser feitos aí conforme as condições de mercado, né? Importante lembrar que, além dos custos de materiais, que vem sofrendo menor pressão nos últimos meses, o custo de pessoal, frete, energia, entre outros, aí continuam elevados. Particularmente o frete internacional, o qual foi negociado esse ano aqui em valores acima do ano passado, né? Esse movimento aí justificou aí algumas elevações e adequações aí de preços para exportação nos últimos trimestres. Na medida que esses fatores são normalizados, dependendo das condições de mercado, nós iremos avaliar possíveis ajustes nos preços, caso a caso, né? Mas sempre a gente vai buscar preservar o máximo de rentabilidade da companhia. Tá ótimo, senhores. Muito obrigado. Boa tarde. Temos uma pergunta agora de Renata Cabral, do Citigroup. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada aí por pegar a minha pergunta. A minha questão é em relação à perspectiva aí de investimento e crescimento na América do Norte. É um tema que está sendo falado, enfim, para todos os setores, né? Naquela localização é o onshoring. Vocês têm uma fábrica bastante grande, né, no México. Então, queria entender se já está sendo feito investimentos pensando nisso, se isso já está batendo em vocês. E a minha segunda pergunta é um pouco, vocês já falaram bastante sobre margem, mas só queria explorar um ponto aqui, que é em relação às iniciativas de ganho de produtividade, porque até por conta do mix da carteira, a gente, né, poderia esperar um pouco mais de pressão em margens. A gente entende, né, que tem essa questão de custo de matéria-prima, mas me chamou bastante atenção essas iniciativas de ganho de produtividade, se vocês podem compartilhar alguma coisa aqui com a gente. Obrigada. Renato, André Rodrigues, obrigado pelas perguntas. Vamos falar então um pouquinho da América do Norte, sim. A América do Norte é uma das regiões estratégicas de crescimento da companhia e a gente sempre busca oportunidades de crescimento e investimento. Quando a gente fala do negócio de T&D, a própria nova fábrica que foi inaugurada no segundo semestre do ano passado foi em relação a isso. Nós estamos fazendo a expansão também de uma fábrica nos Estados Unidos, uma fábrica já de T&D existente, reforçando aí essa busca da companhia de conseguir mais market share, de entrar em segmentos que a gente não é tão exposto nos Estados Unidos. Vamos pegar no caso de T&D, mesmo tendo aí a liderança de fornecimentos de transformadores de força e distribuição para renováveis, ainda tem espaço para a gente entrar no segmento das grandes utilities nos Estados Unidos e também no setor industrial. Aliado a esse investimento, né, como a gente tem uma sinergia muito importante com a unidade do México, nós estamos também fazendo investimentos na unidade do México para aumentar a capacidade de produção de alguns componentes que são feitos no México e são enviados aos Estados Unidos.
e nenhuma dúvida, né, sobre o que está acontecendo também, das oportunidades em outros negócios da WEG, sobretudo equipamento eletroeletrônicos industriais, que também nós temos aí, como o André Salgueiro disse no início, né, das respostas, encontrado boas oportunidades. O segundo ponto, sem dúvida, a companhia sempre desenvolve programas, né, de redução de custos, melhoria de produtividade. Quem participou de alguns WEG Days atrás, eu não me lembro qual edição especificamente, foi apresentado o WEG Manufacturing System, um programa de aumento de produtividade. Naquele momento, né, que foi apresentado na visita, no WEG Day, era um piloto que nós estávamos desenvolvendo em Jaraguá. Hoje é um programa amplamente difundido em várias unidades no mundo todo. Então, isso continua. Na própria área administrativa, nós temos algumas iniciativas voltadas à automação de processos, robotizações virtuais e criação de centros de serviços compartilhados, uma estrutura global, com perspectivas também de melhoria nas nossas despesas administrativas, consequentemente através de produtividade, aumento de produtividade, e também, né, parte dos investimentos que nós estamos anunciando, né, no ano passado e também pro próximo ano, envolve modernização e robotização das nossas unidades, voltando a aumentar a produtividade. Perfeito, muito obrigada. Nossa próxima pergunta é de Victor Mizusaki, do Bradesco BBI. Oi, bom dia. Parabéns pelo resultado. Eu tenho duas perguntas. A primeira é com relação à operação de pré-pagamento de exportações. Olhando o ITR, se vocês puderem confirmar, aparentemente vocês fizeram uma operação grande de mais ou menos 1 bi. A minha pergunta com relação a esse ponto é se faz sentido considerar, né, ao longo dos próximos 12 meses, ou uma operação mais longa, né, então pode ser até um impacto um pouco maior, olhando para frente, que essa operação deve gerar um spread positivo, né, para vocês, de pelo menos 600, 700 basis points, né? Se faz sentido esse cálculo, né, então isso deve gerar um impacto positivo no bottom line da WEG, olhando para frente. E se tem espaço para fazer mais operação nessa mesma estrutura. E a outra pergunta, voltando à discussão, né, com relação à margem bruta, agora no terceiro TRI, que a gente viu uma evolução significativa, vocês mencionaram, né, uma parte ali, alavancagem operacional, uma outra parte, matéria-prima. Se vocês conseguem assim, dar uma ideia de quanto disso veio de alavancagem operacional, quanto que foi efetivamente matéria-prima, e no caso de matéria-prima, se é algo que dá para vocês, né, capturarem, ou é algo que, olhando para frente, né, isso deve se refletir em preço. Obrigado. Bom dia, Vitor. Com relação à operação de pré-pagamento de exportação, na verdade, foi uma rolagem que a gente fez, tá? É uma linha que a gente usa com bastante frequência aqui para fazer o funding da companhia, né? A gente teve um investimento recente e a gente acabou rolando essa dívida. E normalmente quando a gente toma essa linha aqui no Brasil, a gente faz o swap dela para reais, né? Então, na verdade, o custo all-in em reais, ele fica parecido com a remuneração que a gente tem nas aplicações financeiras, tá? Então, pode gerar, dependendo da época do fechamento, do custo desse hedge, alguma diferença, mas eu diria para você que não é nada muito significativo, tá? Isso não deveria contribuir tanto para o resultado financeiro. Em relação à segunda pergunta, Vitor, é muito difícil uma empresa como a WEG a gente mensurar com precisão, né, pelo fato da gente estar exposto a várias moedas, várias estruturas de custos por processos produtivos diferentes, né? Mas, como acho que eu pontuei, né, sem dúvida, né, a questão da redução da pressão no custo de matéria-prima foi importante no trimestre, a questão da ocupação das fábricas, né, também que nos permite aí a operar no máximo nível de produtividade das unidades, e a questão um pouco aí essa melhora pontual do câmbio no trimestre para as exportações,
ajudou também nesse processo, e um pouco também da questão aí dos ajustes de preços que foram realizados, sobretudo aí para compensar aumentos de fretes. Tá ótimo, obrigado. Temos uma pergunta do senhor Regis Cardoso, do Credit Suisse. Oi, pessoal, bom dia, Rodrigo Salgueiro, parabéns pelo excelente resultado, pelas perguntas. Eu queria entender o seguinte, o resultado teve uma evolução, vamos dizer, muito acelerada agora no terceiro TRI, e acho que o principal tópico que eu queria discutir com vocês é a sustentabilidade, tanto do patamar quanto, vamos dizer, do ritmo de crescimento olhando para frente. Então, se vocês pudessem, talvez, ajudar a entender assim, se o terceiro TRI em particular teve alguma coisa muito diferente, algum efeito pontual na margem, por exemplo, relacionado à contabilidade do valor dos estoques, ou vamos dizer, alguma coisa que tenha natureza não recorrente. E também no segmento de equipamentos eletrônicos industriais, e aí talvez em particular no Brasil, aqui no mercado interno, se vocês enxergam, e aí talvez até com um ângulo mais de crescimento, né? Se vocês enxergam que tem um potencial de ganho de share, se é isso que pode ser um driver importante de receita, talvez não em motores elétricos, mas, vamos dizer, em outros segmentos, ou se vocês enxergam de fato essa linha de receita como uma coisa mais alavancada ao ritmo da economia como um todo e do mercado em geral, né? Que a tua performance vai estar mais atrelada com o mercado e não tem muito para expandir em termos de share. Obrigado. Oi, Regis, vou falar um pouquinho sobre a tua primeira pergunta. Então vamos lá, né? Eu acho que nada diferente do que a gente vem divulgando nos últimos trimestres, né? Nós começamos o ano com uma carteira de ciclo longo muito positiva, que normalmente a carteira de ciclo longo varia de 35% a 40% da receita total da companhia, então já tem uma perspectiva positiva para esse segmento, como o André Salgueiro disse, né, operando, sobretudo, nas áreas de GTD, quase plena capacidade, né, que nos ajuda aí a otimizar ao máximo nossas unidades. E também em ciclo curto, eu acho que a combinação, né, da internacionalização da companhia, cada vez mais entrando em novos mercados, ganhando market share e lançando novos produtos, tem ajudado também a gente ter um desempenho muito positivo em receita e, consequentemente, em custo, porque uma das iniciativas da companhia também é melhorar as margens das operações fora, e nós, praticamente todo trimestre, a gente tem boas notícias com relação a isso também. Então, acho que foi um pouco mais potencializado, né, por alguns pontos que eu disse na primeira resposta sobre as margens, né, onde foram vários fatores que ajudaram isso. Agora, falar um pouco sobre o futuro, né, vamos focar primeiro nesse ano, onde também eu já disse que, comportando da forma que está vindo, né, a gente tem uma expectativa de entregar um ano com melhor crescimento, com margens um pouco melhores daquela iniciativa inicial, né, desse ano aqui. O ano que vem, eu acho que a gente tem que esperar um pouquinho para ver um pouco o que vai acontecer com essas questões aí que envolvem a questão da Europa, né, um possível cenário de desaceleração global, e acho que um pouco mais à frente a gente pode falar com um pouquinho mais de propriedade sobre isso. O Regis, com relação à parte de equipamentos eletroeletrônicos industriais no Brasil, acho que a gente precisa abrir um pouquinho mais e qualificar, né? Ali dentro a gente tem basicamente, né, todo o negócio de motores industriais, né, de baixa e média tensão. A gente tem o negócio de automação, e aí dentro de automação industrial, né, a gente tem drives, controls, e uma série de toda a parte de building infrastructure, VAG Home e outros produtos que a gente lançou mais recentemente. A gente tem um negócio de redutores, e a gente tem também todas as iniciativas aí relacionadas à parte de mobilidade elétrica, então parte de powertrain, estações de recarga e também toda a parte de negócios digitais, né? Então, assim, obviamente, alguns
desses negócios, onde a gente já tem uma participação de mercado maior, mais importante, a gente depende mais do crescimento do mercado, do crescimento da economia, e para esses negócios eles dependem mais, né, dessa situação macroeconômica. Mas eu diria que boa parte dos produtos aqui dentro, a gente ainda tem sim oportunidades de ganhar espaço através de market share, né? Seja na parte da automação, no negócio de redutores, mas especialmente na parte aqui dos negócios mais novos, né? Tanto a parte de mobilidade elétrica, negócios digitais. Então, eu diria que é um mix dos dois, dependendo do tipo de produto que a gente estiver avaliando aqui dentro. Tá legal, entendido. Obrigado, pessoal. Parabéns pelos resultados. A próxima pergunta é de Lucas Marchiori, do BTG Pactual. Oi, pessoal, bom dia. Dois tópicos rápidos aqui do meu lado. Primeiro, curioso aqui num comentário no release sobre a expansão de margem, vocês comentaram também sobre melhora de margem em operações internacionais. Eu queria mais saber se vocês podem comentar quais regiões e, se puder também, quais produtos aí mais se destacaram em termos de expansão de margem, tri contra tri, só para a gente também monitorar de onde está vindo essa melhora de margem, tá? E aí o segundo ponto, bem direto, né? Vocês comentaram sobre a oscilação de pedidos na Europa. Queria saber como é que isso conversa um pouco, dado que vocês acabaram de mobilizar um capital relevante lá para a compra da Gefran. Enfim, queria entender um pouquinho o timing, né? Dado que você tem essa instabilidade de pedido, né? Como é que se conversa com a expansão de capacidade lá? Como é que vocês estão sentindo, de certa forma, necessidade para aumentar a capacidade na Europa, dado que eventualmente pode ter uma desaceleração de pedidos lá, né? Esses dois tópicos aí, pessoal. Obrigado. Ô, Lucas, obrigado pelas perguntas. O primeiro ponto é o seguinte: essa questão de melhoria das margens no exterior, né, é um processo contínuo, é uma jornada que a gente vem desenvolvendo. A gente falou muito em 2017, no momento da aquisição lá do negócio de transformadores, que era um negócio de break-even, e a gente sabia, com as sinergias do México, como melhorar as margens. Nós fizemos isso na China também constantemente, né, com automatização da planta de Rugal, aumento de escala, que ajuda a ter mais produtividade. México trazendo cada vez mais etapas de verticalização. Um momento importante, há 3 anos atrás, aí, com a questão da fundição, para produzir as próprias carcaças e motor, ajudou nisso. Então, é um processo, né, contínuo, e ele tem se destacado, né, em praticamente todas as regiões. Obviamente que você pode ter um trimestre ou um ano que se torna um pouco mais difícil num determinado segmento ou linha de produto, mas com um pouco a pergunta da Renata, né, sobre planos e programas de melhoria de produtividade, isso a gente ataca praticamente em todas as nossas unidades. Então, isso está acontecendo de forma generalizada, algumas regiões um pouco mais rápido, outras um pouco mais lento, mas a gente nunca perde isso de vista e estamos fazendo isso acontecer. Com relação aos investimentos na Europa, acho uma coisa muito importante, né? O nosso foco é longo prazo, né? O próprio ponto dessa estratégia de Motion Drive também não é algo que a gente está se mobilizando cada vez mais, aumentando capacidade produtiva em regiões importantes. A própria aquisição da Gefran vem ajudar nesse processo, mas uma empresa que pensa no longo prazo, às vezes não faz mudanças aí radicais na sua estratégia, dependendo de uma condição de macroeconômica de uma região ou outra. Ok, muitas vezes você precisa dar uma ajustada nas velas, né? Mas a direção está tomada e a gente vai seguir essa direção. Fechado. Valeu, André. Obrigado aí. Bom dia. A próxima pergunta é de Rogério Araújo, do Bank of America. Olá, bom dia a todos. André Salgueiro. Parabéns aí pelos resultados. Eu tenho 2 follow-ups de questões já abordadas. A primeiro é com relação ao ciclo curto, só para ter certeza, quando vocês falaram de 35%, 40% da receita, isso é ciclo curto mesmo? Ou é o contrário? E vocês também mencionaram de alguma oscilação em alguns países da Europa. Essa oscilação
já representaria uma desaceleração de crescimento, ou ainda não dá para falar nisso? Esse é o primeiro ponto. O segundo é com relação a ganho de escala, mais especificamente aí a linha de custos com o pessoal. Ela representou 2,5 pontos de ganho de margem aí ano contra ano, 1 ponto tri a tri. Eu queria entender um pouco a necessidade de contratação de mais funcionários, né, que deve estar ligado aí à expansão de fábrica, mas o que a gente pode pensar em termos de ganho de escala para frente, né, com mais crescimento vindo? Ele vai ter uma necessidade do aumento de custo fixo, incluindo o pessoal, e talvez num cenário agora de fábricas cheias, né, será que a gente está num momento em que a margem está um pouquinho inflado, aí a WEG faz esses investimentos fixos, né, para aumento de capacidade, aí a margem vem um pouquinho para baixo, mas o nível normalizado é algo entre, né? Só entender a cabeça de vocês nessa questão também. Muito obrigado. Oi, Rogério, bom dia. Com relação à quebra aqui de ciclo curto, eu não lembro exatamente os 35 que você mencionou em qual resposta que a gente abordou aqui, mas na verdade é o contrário, né? O ciclo curto ele representou no terceiro trimestre 63% e o ciclo longo 37% no consolidado. Esse número ele vinha mais ou menos ali 65, 66, 35. O ciclo longo ele ganhou uma representatividade um pouquinho maior nesse trimestre, especialmente por conta do negócio de painéis de automação e a parte de geração centralizada, que também teve um desempenho, geração solar centralizada teve um desempenho melhor esse trimestre, e aí esse mix mudou um pouquinho mais para ciclo longo, mas ainda está dentro de uma normalidade, né? 63% ciclo curto e 37% ciclo longo. Oi, Rogério, com relação aí à questão aí dos ganhos de escala, né? A primeira coisa é que o nosso segmento, né, é um segmento normalmente de mão de obra intensiva, né? A gente tem que qualificar isso entre mão de obra direta e indireta. A mão de obra de produção direta, quando nós fazemos investimento, nós temos que contratar mais colaboradores. Eu acho que o diferencial da WEG é o fato de nós fazermos essas expansões de maneira modular, que nos permite colocar capacidade, muitas vezes de acordo com aquela necessidade